quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a sua bênção, sua unção. Oh, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a sua bênção, sua unção. Jesus nos deu um mandamento de amor, de nos amarmos uns aos outros no Senhor. Assim como Ele amou, o mundo nos verá e saberá que somos povo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como palho de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, somos um, restaurados pela graça em amor, como vale de Hermon, nos montes de Sião. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Sobre ti está a bênção do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. E diante da tua presença que nós nos reunimos para louvar, para adorar ao nome, o seu santo nome, Senhor. Nascemos para te adorar, nascemos para te louvar, Senhor. É para isso que fomos criados. Por isso, Pai bendito, entre tudo que nos é oferecido, nós escolhemos a Deus. Eu escolho a Deus. Glorificado e exaltado seja sempre o seu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo
dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, civil obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, com todos que nos acompanham. Gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, falar um pouquinho da palavra de Deus, com muita responsabilidade e temor no coração. Mas antes eu queria orar com os irmãos. Senhor Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Pai, que o Senhor venha, meu Pai, conduzir a sua palavra, meu Pai. Que eu seja instrumento da sua palavra, Senhor. Espírito Santo, me ajuda, Senhor, a falar da sua palavra, Pai. Em nome do seu Filho Jesus é que eu te peço. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com irmãos sobre confiança e cuidados de Deus. Tem um texto em Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O que acontecia exatamente quando o profeta Naum disse desse texto? A cidade de Nínive estava sendo julgada e seria destruída. E o profeta lembra o povo de Judá das misericórdias de Deus. Ninguém que confia em Deus precisa se alarmar com essas ameaças terríveis, porque o Senhor conhece os que nele confiam e os protege. E foi isso que deu um alento para o povo de Deus. E nós, como que nós estamos agindo nos dias de hoje? Como está a nossa confiança em Deus nos dias de hoje? Será que confiamos realmente que Ele pode fazer todas as coisas? Ou será que falamos que confiamos, mas continuamos preocupados com o problema? Entretanto, ou será que ficamos, confio, não confio, mas será que Deus vai fazer? Será que realmente confiamos? Não é fácil confiar e ter bom ânimo quando vem a dificuldade, a doença, a perca de um ente querido. Mas nesses momentos difíceis, ao invés de irmos onde devemos ir, que é aos pés de Jesus, chorar e clamar, o que temos feito? Será, meu Pai, que nós temos agido da maneira correta? Nunca fomos tão desafiados a confiar em Deus como nos dias atuais. Enfrentamos essa pandemia que nos mantém longe das pessoas que amamos.
sem que possamos nos reunir e cultuarmos a Deus juntos, pois precisamos mesmo pensar na saúde um do outro. Como diz a palavra, amar seu próximo como a ti mesmo. Graças a Deus que temos a internet para nos falar, transmitir a palavra de Deus, conversar com os irmãos, estar aqui reunidos de uma forma virtual. E os outros problemas do dia a dia que nós cristãos somos bombardeados. Como é difícil. Um exemplo bem simples, a distração da própria internet, que hoje nos ajuda a propagar a palavra de Deus, mas também nos tira a atenção com coisas ociosas, que não acrescentam em nada na nossa vida. Olha só como temos que nos policiar e analisar bem todas as coisas. Como está escrito em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E como temos enfrentado tudo isso? Será que temos agido da maneira correta? Será que temos buscado a Deus com todo o coração? Será que temos ido chorar aos pés de Jesus, clamar aos pés de Jesus? Será que temos orado? Quanto tempo estamos tendo de oração com o Pai? Irmãos, como é bom orar e conversar com Deus. Agradecer pelo dia, mesmo com as dificuldades enfrentadas. Agradecer de poder estar ouvindo a sua palavra. Agradecer pelo alimento que comemos hoje. Irmãos, oramos muito pouco. Se olharmos para Daniel, que orava 3 vezes ao dia, eu me sinto envergonhado, porque eu oro muito pouco perto disso. Não oro nem 1/3 disso. Como eu preciso orar mais. Lembro que hoje seria um culto de oração na igreja. Sou novo na igreja, isso é verdade, faz 1 ano. Tive o privilégio de ir alguns antes da pandemia. Como tinha poucas pessoas. Mas não se preocupe, que não é só na Boa Semente que era assim. Na igreja que eu congregava antes, era a mesma coisa. E sabe o que é mais interessante? Sempre os mesmos irmãos que participavam desse culto. Irmãos, isso não é para chamar atenção, é para nós analisarmos hoje o que temos feito nesses dias difíceis. Temos confiado em Deus? Temos chegado perto de Deus? Porque para confiarmos, temos que conhecer. Para conhecer, temos que conversar. Quando eu comecei a namorar minha esposa, a gente conversava muito, horas. Não esqueça um dia que nós ficamos 4 horas numa ligação. Com Deus não é diferente. Nós precisamos conversar com o Pai para poder conhecê-lo de verdade. Pois somente através da conversa, ou seja, da oração, podemos criar um relacionamento com Deus. E assim confiarmos de coração que Ele pode fazer todas as coisas. Que Ele é um Deus do impossível. Como o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta à cidade de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Estamos vivendo tempos muito difíceis, mas o próprio Jesus nos alertou sobre isso. João 16,33 diz: neste mundo teremos aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Precisamos confiar e ter bom ânimo, como disse o nosso Senhor Jesus. Será que confiamos de todo o coração? Será que nós entregamos tudo realmente no altar de Deus? Será que realmente nós conversamos com o Pai com o coração aberto? Por que nos preocuparmos se Jesus pode todas as coisas e Ele cuida dos seus? O próprio Senhor Jesus nos orienta em Mateus 6, versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiem, não colhem, nem armazenem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, falar da palavra, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho mais com amor, com temor. Não é fácil.
Eu estar aqui hoje foi uma luta muito grande, mas aprendi que nós não podemos recusar de falar a palavra de Deus. Eu tenho um testemunho bem breve para falar para os irmãos. Poucos me conhecem, é verdade. Em 2019, fiquei viúvo. Meu mundo desabou. Tristeza, angústia. Ninguém pode imaginar, só quem passa. Mas Deus cuida de nós sempre em detalhes. E nós não percebemos. Na época eu estava em outra igreja, como disse aos irmãos. Nós tínhamos grande responsabilidade também. E tinha um grande homem de Deus como pastor. O pastor Francisco Biagi. Muitos o conhecem. Que além de pastor, sempre foi, e até hoje é um grande amigo, que sempre me dizia para confiar em Deus. Orar para que o Espírito Santo me ajudasse e me consolasse. Mas aquele velho ditado, né, que nós, infelizmente, levamos. Santo de casa não faz milagre. Não precisava o pastor estar falando comigo. Né? Nessa mesma época, eu morava em Votuporanga e começou a trabalhar em casa a Nice, que tenho convicção mais do que nunca que foi enviada por Deus. A Nice não era cristã. Ela frequentava algumas igrejas, a gente conversava muito sobre isso, ela ia com a filha dela. Aí a filha dela mudou, deixou de ir, e a gente conversava muito. E sempre orávamos as refeições que fazíamos juntos, e sempre falava de Deus para ela. E tudo que ele já tinha feito em minha vida. Olha como Deus age. Eu angustiado, sofrendo, com tristeza, dor, muita angústia. Mas nessa mesma oportunidade, falando do amor de Deus. Na época eu não percebi isso, mas hoje eu vejo quanto Deus queria me usar para falar do amor dele para a Nice. Mas precisou um dia que a Nice veio trabalhar em casa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha tido uma outra noite que não conseguia dormir. Apesar dos remédios que eu tomava na época, para ajudar a eliminar, a enfrentar essa situação. E a Nice percebeu que eu não estava bem e perguntou o que tinha acontecido. Quando eu contei a ela o que eu vi, que eu não tinha conseguido dormir, tinha perdido o sono, aí veio a surpresa, né? A gente às vezes precisa tomar uma bordoada para dar um chacoalhão na nossa vida. E ela me disse a seguinte frase: por que a hora que você acordou, você não conseguia dormir, por que você não foi orar? Nossa, foi um puxão de orelha que eu não esqueço até hoje. E ao mesmo tempo eu senti Deus usando ela para falar comigo. E foi depois disso que tive mais uma noite de insônia. E ao invés de ficar rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo, não, fui orar e pedir a Deus que pudesse mudar a minha história, me acalmar, fazer viver, que dói muito perder alguém que a gente ama. Mas nesse dia Deus falou muito comigo. Eu não lembro, sim, de ter orado tanto igual nesse dia. E por isso eu falo para os irmãos que quanto é importante nós orarmos, principalmente nos momentos de aflições, mas também orarmos para agradecer tudo que vivemos. Nesse dia, eu lembro do texto, até hoje, onde fala a atitude que o rei Davi teve ao saber da morte do seu filho, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Irmãos, ele agiu dessa maneira, todos os seus servos olharam, não entenderam aquilo. Mas, Senhor, e por que ele agiu dessa maneira? Porque enquanto o menino estava vivo, ele tinha fé e orava que Deus pudesse mudar a história. Mas depois que morreu, ele não podia fazer mais nada. E foi onde eu vi que a vida continuava e que eu não podia fazer nada, a não ser servir a Deus e continuar a caminhada.
E eu lembro, o pastor Francisco Biagi, que começou a conversar muito comigo. Porque nesses momentos, nós precisamos da ajuda pastoral. Esses dias mesmo, eu conversando com o pastor Francisco Neto, antes de vir aqui pregar, quando ele me fez o convite, conversamos por horas. Faz bem nós conversarmos com os nossos pastores. Eles podem nos ajudar, eles são homens sábios. E ele começou a dizer para eu orar a Deus, para que ele levantasse uma esposa, uma companheira, para seguir a caminhada comigo. E aí ele me presenteou com a Elaine. Bom, os irmãos conhecem a Elaine, sabe o quanto Deus também agiu na vida dela no último ano, ela ter voltado também à casa de Deus, dela ter voltado a servir a Deus. E nós conversávamos muito para se conhecer. Mas desde quando a gente se conheceu, a gente sabia que era de Deus. Porque nós temos a convicção que Deus não une pessoas. Ele une propósito. E ele escuta a oração dos seus servos. A Elaine tinha começado a orar por volta do mês de dezembro, quando o pastor Francisco esteve na casa dela, para que ela começasse a pensar em constituir uma família. Mas isso eu vou deixar para ela contar um dia. E foi aí que Deus uniu os propósitos. Então, amados irmãos, o que nós temos feito nas nossas orações, no nosso dia? Será que nós temos ido em diante, temos enfrentado realmente essas angústias? Nos dias de hoje, nós vemos a preocupação com o mundo psicológico, com os psicólogos, psiquiatras, o quanto esse mercado tem crescido, como as consultas têm crescido. Mas por que isso? Porque nós temos essa dificuldade. Não é que é errado buscar psicólogo, de jeito nenhum, muito pelo contrário, recomendo. Eu mesmo busquei psicólogo, busquei psiquiatra. Não é feio, irmãos. Nós precisamos buscar ajuda. Deus deu sabedoria aos homens. Mas nada melhor do que nos pés de Jesus. Clamar, chorar, estar ali conversando com Ele. Às vezes nós enfrentamos batalhas no dia a dia e que nós não pensamos direito de como devemos agir, de como devemos proceder. E nessa hora você deve se perguntar, o que Jesus faria? Ou melhor, Senhor, me ajuda, me dê a direção. Será que estou indo no caminho certo? Irmãos, é uma palavra muito curta. Não sou de pregar, é a primeira vez, confesso aos irmãos, mas eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, que faça os irmãos refletir o quão importante é a oração, de quão importante é estarmos na presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar, de observar todas as coisas. E quero repetir o versículo que lemos lá no começo, está em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. E por isso, Senhor, nós te entregamos, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos nas suas mãos, meu Pai, todas as nossas angústias, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Confiando em nosso Deus, em seu eterno
amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh, oh. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Como disse esse louvor, né? Confiamos em nosso Deus, para que não sejamos abalados. Irmãos, nós vamos fazer os pedidos de orações que tivemos através das redes sociais. O pastor Eliseu pede oração por sua vida e pela Lloyd. Eles estão em Campinas para encaminhamento de negócio. E também pede que continuamos a orar por seu amigo Elson Barnardinelli. A Pérola Lima pede oração por sua tia Isabel e por sua família. Também para não frustrarmos os propósitos de Deus. E eu lembro os irmãos também de orarmos por todos que temos conhecimentos, pelos grupos da igreja, ou até mesmo para aquele amigo
ou até mesmo aquela pessoa que te persegue. Por que não? Né? Jesus nos ensina isso. Orar pelos que nos perseguem também. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, por essa palavra, Pai. Somos falhos e pecadores, Senhor, mas a sua misericórdia, Senhor, sua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nós colocamos esses pedidos de oração em suas mãos, Pai. O Senhor cuida deles, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Faça a sua vontade sobre esses pedidos, Pai. Mas, Pai, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor não nos frustre, meu Pai. Que o Senhor venha nos proteger de todo mal, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, no dia da angústia, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, no dia da tristeza, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, quando nos alegrarmos também. Que nós te louvemos, meu Pai, na tristeza e na alegria, meu Pai. Santo é o seu santo nome, Pai. Nós te louvamos, agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.